Muito bom dia a todos. Sim. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui convosco. Não por vocês serem particularmente especiais, mas porque eu digo isto em todas as igrejas, mas porque me encontro com irmãos remidos pelo precioso sangue de Cristo e que se interessam pelo estudo das Escrituras. E é por isso que eu gosto de estar convosco e também alguma estima pessoal por vós. Eu gostava de hoje de falar sobre uma pessoa que o nosso irmão Amadeu mencionou levemente, não mencionou o nome dele, mas vou falar da pessoa a quem o apóstolo Paulo escreveu aquelas palavras que ele disse há pouco, que eu até ia começar por aí, a dizer, vou falar de alguém a quem o apóstolo Paulo escreveu algo que se passou comigo hoje, que é só Lucas está comigo. Eu quero falar de Timóteo. Eu gosto do Timóteo porquê? Porque apesar de ter 40 anos, era considerado um jovem. Eu já começo a ser um pouco caricato a estar a dizer isto, de gostar de ser jovem, porque já não sou. Mas crê-se que o Timóteo seria uma pessoa, na altura que Paulo escrevia, já com alguma maturidade, mas ainda considerado um jovem. E nós lemos pela primeira vez falar deste homem de Deus, de quem nós podemos aprender muito. Nós vemos pela primeira vez a surgir em cena em Atos 16. Vamos a Atos 16, por favor. Atos 16. Eu tenho-vos falado nos últimos anos acerca de personagens bíblicas, algumas delas pouco conhecidas, cooperadores do apóstolo Paulo. E hoje quero falar-vos de Timóteo, uma pessoa extraordinária e simples, mas que deixou-se usar nas mãos de Deus. E nós iremos ver lá mais para a frente que este era um homem que não estava muito preocupado em recolher os louros, por assim dizer, em ficar com a fama, em ficar famoso. E de facto não há, como dizia um ex-presidente americano, penso que foi o Ronald Reagan, que dizia assim, não há limite para aquilo que podes fazer quando não estás preocupado com quem fica com os créditos, com quem fica com os louros, por assim dizer. E Timóteo não estava muito preocupado com isso. Timóteo, como alguns destes homens de quem eu vos falei nos últimos tempos, comecei a falar de Tíquico, já não me lembro de todos, acho eu, Tíquico, Epáfras, Epafrodito, Onesíforo, Trófimo, falei-vos de Febe, de Cláudia, falei-vos de Demas, também falei de Demas, mas nesse no mau sentido. Lucas, também falei de Lucas e de Barnabé, homens de Deus, usados poderosamente porque não estavam preocupados com ganhar um nome para a posteridade. Mas sabem de alguém, e ganharam ainda assim, mas sabem de alguém que estava decidido em ganhar um nome e que ficou com o nome para a posteridade? Há vários, mas estou-me a lembrar particularmente de um que queria algo que só pertence ao Senhor. Algo que só pertence ao Senhor. Porque a primazia, a preeminência, deve ser o Senhor Jesus Cristo. E este homem amava a preeminência. Sabem quem era? Era, meu Deus, Diótrefes. Diótrefes queria ter o primado. E ali aquela palavra está relacionada com a palavra que nós lemos em Colossenses, de que o Senhor em tudo tem a preeminência. E aquilo é filoproteu. Filoproteu, que é amar. Penso que é um pouco como os fariseus que amavam os primeiros lugares. Amava ter um estatuto especial. Ter ali, quase como em algumas igrejas tem ali assim, quase um trono para os pastores. Ele queria ter aquilo. E ganhou o nome para a posteridade. É caso para dizer, querias ser famoso? Parabéns, conseguiste ficar famoso para a posteridade como o exemplo que nos vem à cabeça, em primeiro lugar, de alguém que quer mandar na igreja. Alguém que quer ser o primeiro na igreja. E se nós formos a ver, e já vamos a Atos 16, se formos a ver, na Bíblia há vários irmãos com nomes caricatos. Para além daqueles esquisitíssimos como Flegonte, Pátrobas, Onesíforo, Epafrodito, nomes assim muito estranhos, que não recomendo alguém dar aos seus filhos ou sugerir aos seus netos ou o que for.
há nomes muito interessantes. Há um irmão segundo, que nós já lemos sobre ele, quando falámos de Tíquico. Era um daqueles que ia com Tíquico a acompanhar Paulo. Há o irmão quarto, também fala na Bíblia do irmão quarto. E fala do irmão terceiro. Não aparece terceiro assim, é Tércio. Aquele que escreveu, foi o escrivão, por assim dizer, de Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos. Mas sabem o que é que não há, irmão? Que irmão é que não há? Que não pode haver na igreja o irmão primeiro. O irmão primeiro era aquele Diótrefes. Queria ser o primeiro. E deu cabo da igreja onde estava. Mas vamos falar então um bocadinho de Timóteo. Tinha este espírito positivo de a obra de Deus é muito mais do que o meu bem-estar, do que os meus interesses. Então vamos ler aqui este episódio. Vamos recuar um bocadinho alguns versículos. Vamos começar a partir do versículo 37. Foi naquela altura do capítulo 15. Foi naquela altura em que Paulo e Barnabé se separaram, porque Paulo não queria levar Marcos consigo, porque já os tinha deixado ficar mal numa viagem anterior. Barnabé queria levá-lo, porque era sobrinho, porque se calhar já tinha percebido que João Marcos tinha mudado, mas houve ali uma contenda. Então vamos ler. Versículo 37 do capítulo 15. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfília não se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e a Listra. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icónio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, por todos sabiam que seu pai era grego. Então vemos aqui pela primeira vez Timóteo na palavra de Deus. Este Timóteo nós lemos que era um certo discípulo, nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Como é que isto acontece? Mãe judia, mãe crente e pai descrente. Infelizmente é uma grande tragédia no meio do povo de Deus, quando vemos um julgo desigual. Tudo leva a crer que seria um julgo desigual, porque nada sobre algo benéfico espiritualmente vindo deste homem, não vemos nada na palavra de Deus. Só fala, quando Paulo se refere à fé não fingida, fala da fé não fingida da sua mãe Eunice, da sua avó Loide, fala zero do seu pai. Nada do seu pai. Estou convicto de que era descrente, um pagão, e certamente ele não se chegou à beira de Eunice, que era crente, judia, e disse: olha, eu sou pagão e quero casar contigo. E ela casou-se, acedeu a casar com ele? Claro que não. Provavelmente fez como... É um filme já visto vezes sem conta, e que, infelizmente, no meio do povo de Deus, as pessoas pensam que com eles vai ser diferente. Que é um descrente que se envolve de forma romântica com um descrente e pensa que vai correr bem. Pode até, por vezes, correr bem, mas é muito, muito, muito difícil, só mesmo a graça de Deus. E provavelmente terá acontecido isto. Provavelmente terá acontecido isto, e com efeitos nefastos, só superados por uma ação muito dedicada da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo. O que é que penso terá acontecido? Eles casaram, tiveram este filho, o homem, entretanto, ou terá morrido, ou não estava presente. Não era um pai presente do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, não estava presente de maneira nenhuma. E estas duas mulheres, penso que terão sido elas a dar este nome, deram o nome de Timóteo. E o nome de Timóteo é um testemunho ambulante que Timóteo levava para qualquer lado. Tanto para os outros, como para si mesmo. Timóteo tem
tem um significado, é uma palavra grega que tem um significado. Tel, vocês sabem, provavelmente significa Deus, não é? É qualquer coisa relacionada com Deus. Timó, provavelmente significa honra, porque o significado da palavra é honra a Deus. Ou podemos dizer, Deus honra. Então, para onde quer que Timóteo fosse, quando dissessem o seu nome, estavam a dizer honra a Deus. E quando Timóteo dizia o seu nome, as pessoas lembravam-se, eu devo honrar a Deus. Quando alguém o chamava, ele lembrava-se, honra a Deus. Ou seja, bastava chamar o nome dele. Imaginem o Timóteo, quando era pequenito, ou mais velho, a fazer algo mais neira, bastava chamar o nome dele e lembrava-se, eu devo honrar a Deus. Também é um testemunho de como Deus honra. A quem me honra, eu honrarei. Disse o Senhor através de um profeta ao sacerdote, ao sumo sacerdote Eli. Um testemunho de a necessidade, a importância de honrar a Deus. E este rapaz foi criado, pelo menos do ponto de vista espiritual, por duas mulheres. Nós lemos na palavra de Deus acerca da fé fingida que em ti há e que também havia na tua avó Eunice, na tua mãe Eunice e na tua avó Loide. Uma fé não fingida que se calhar o pai de Timóteo, para conquistar Eunice, se calhar usou de uma fé fingida. Andava lá com ela nos rituais judaicos para lhe dar a volta, e quando ela deu por ela já estava enredada, e aí é que se apercebeu de que ele não era nada. Mas a fé da Loide e a fé de Eunice era uma fé não fingida. E estas duas mulheres apostaram tudo em superar a adversidade que é enorme de não ter um pai e uma mãe a remar os dois para o mesmo lado em termos espirituais. Não, o mundo quer nos fazer crer que ser criado por dois homens ou por duas mulheres é o mesmo que ser criado por um homem e por uma mulher. Que é algo terrível. Algo que diria que não lembra ao diabo, mas é mesmo obra do diabo. Isto que nós temos vindo a assistir, o desenvolvimento de novos tipos de família, é terrível para os filhos. E mesmo este Timóteo, creio eu, terá sofrido, e já vos vou explicar, não estou a dizer apenas coisas negativas. O seu caráter terá sofrido, não no mau sentido, mas terá sido influenciado pelo facto de ter sido criado por duas mulheres. E já vamos ver um pouco isso. Mas este homem então foi criado por estas duas mulheres que fizeram tudo por tudo, não só no nome que deram, mas na forma como o criaram, deram tudo por tudo para superar a adversidade que existe e que é grande pelo facto de não ter tido um pai, ou não ter tido pai porque morreu cedo, ou não ter tido um pai presente em termos espirituais. Que passagem é que nós conhecemos extraordinária sobre o que elas fizeram com ele? Não só em 2 Timóteo, eu já citei essa passagem da fé não fingida, nós lemos isso, se quiserem acompanhar, não vou esperar que leiam, mas nós lemos assim, em 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E uma página à frente, ou duas páginas à frente, lemos em 2 Timóteo 3,15, que vem antes daquela passagem bem conhecida, toda a Escritura, divinamente inspirada, conhecem certamente essa passagem. No versículo anterior diz, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Desde a tua meninice sabes as sagradas letras, podem fazer-te sábio para a salvação. Elas deram-lhe o maior privilégio que uma criança pode ter. Mais do que alguns pais fazem. Põe-nos nos melhores colégios privados. Põe-nos nas melhores escolas. Põe-nos a aprender um instrumento. Que são coisas boas. Põe-nos a aprender xadrez. Criam já ali um caminho que vai certamente, ou com grande probabilidade, potenciar um futuro
académico e profissional melhor do que se não tivessem esta preocupação. Claro que há exceções, mas muitas vezes estas crianças que têm o privilégio de ter pais que se preocupam com a sua educação acabam por ter um futuro mais promissor do que se não tivessem tido estas oportunidades. Mas estas mães deram algo... Estas mães, esta mãe e esta avó, porque eu já vou falar desta questão das duas mães. Quase, por assim dizer, ele foi criado, entre aspas, por duas mães, não no sentido que o mundo quer passar, não é? De duas mulheres que vivem de uma forma romântica uma com a outra e que fazem vida de casadas, mas foi criado por duas mulheres. É isso que eu quero dizer. Mas eu daqui a bocadinho vou falar um bocadinho sobre isso. Das duas mães já falei e vou falar mais um bocadinho. Mas então, estas deram a melhor coisa que pode dar. A melhor coisa que eu dou ao Lucas e ao Simão é ensinar-lhes as Sagradas Escrituras, desde pequeninos. Porquê? Porque vai-lhes dar um futuro académico, profissional melhor? Não. Porque podem torná-lo sábio para a salvação. E é terrível, eu vou assistindo cada vez mais, a ignorância bíblica que há na nossa juventude. Porque, assim, não é que eu durante as minhas aulas queira meter, não faço, queira fazer proselitismo. Mas às vezes, assim como quem não quer a coisa, vou deitando assim uma expressão bíblica que os miúdos já não conhecem. Já não há aquela cultura bíblica de antigamente. Saber certas expressões que estão na Palavra de Deus. Certas personagens bíblicas que estão na Palavra de Deus. As pessoas não sabem. É terrível. É terrível. Mas Timóteo teve este privilégio. Desde bem cedo. Completamente ao contrário deste jovem, que teve o privilégio de ter estas duas mulheres que cuidaram dele, lhe deram um nome, que tinham uma mensagem muito forte, muito bíblica, sempre que o seu nome era dito, e que lhe ensinaram as Sagradas Escrituras. Eu lembro-me de uma menina que é quase da idade do Lucas. Eu lembro perfeitamente de quando a mãe dela estava grávida e se falava, ela falou do nome que ia dar à filha. Eu vou só dar-vos aqui um pequeno panorama da situação em completo contraste com Timóteo. Foi uma das primeiras mulheres em Portugal, há cerca de 15 anos, talvez, a assumir-se publicamente como lésbica. Ela era apresentadora na SIC Radical. Eu nem sei porque é que conhecia, não frequentava esses canais de televisão, mas sabia da sua existência. Era Solange F., era uma humorista, apresentadora de televisão, e ela estava grávida. Certamente, apesar de ser lésbica, não foi de uma relação com uma mulher que surgiu aquela gravidez. E ela chamou a sua filha Nuna. Não é Luna, Nuna. Nuna Rosa. Diz-lhe que deu o nome Rosa por ocasião de não gostar do Nuna e se envergonhar do Nuna, tinha um segundo nome para usar. E qual é a ideia disto? É uma ideia do demónio, do diabo, de confundir os géneros, de dar um nome de rapaz a uma rapariga, para fazer confusão dos géneros. Tem uma mensagem bem vincada àquele nome. Eu tive curiosidade, há uns tempos, de ir procurar pelo nome desta rapariga. Para saber se havia alguma coisa. Ou se encontrava até alguma coisa sobre a mãe, sobre a forma como ela foi criada. Essa mulher, esta mãe da Nuna, está agora junta de forma legal, eu não digo casada, mas está junta de forma legal com outra mulher, e criam esta rapariga, esta pobre rapariga, como duas mães. Um pouco parecido com o Timóteo, não é? Com duas mulheres, criaram o Timóteo. E encontrei, ela participou, essa menina participou num concurso de televisão de cantores, o The Voice Kids, que é um programa onde as pessoas cantam, as crianças vão lá cantar,
o júri não vê quem são, e depois, se gostar, viram a cadeira e escolhem-nos para continuar o programa. Nunca vi esse programa, mas é algo assim. E então, eu olhei para a rapariga, a participação da rapariga, olha-se para ela e pensa-se: estas mães estão a fazer um trabalho do diabo. Olha-se para a rapariga, se não ouvissem ela a falar, parece um rapaz. A missão destas duas mulheres é confundir o género. É promover o Babel, a grande Babilónia que há nesta questão de género. Completamente ao contrário do que se passou com a mãe e com a avó de Timóteo. O objetivo delas era promover um caráter alicerçado na palavra de Deus. E conseguiram, pela graça de Deus. Ou seja, um completo contraste. Já viram como duas mulheres com uma missão de levar um homem ao conhecimento da palavra de Deus e a ser útil na obra de Deus, conseguiram um Timóteo, e uma mulher com outra mulher conseguiram moldar aquela rapariga. Eu não sei o que é que ela irá ser no futuro, mas olha-se para ela, parece um rapaz e tem pena. Tem pena, sinceramente, porque eles são maus tratos. São maus tratos. E alguns são capazes de dizer que maus tratos é aquilo que eu faço ao Lucas e ao Simão, que é ensinar-lhes a palavra de Deus. Alguns que dizem: não, vocês não deviam doutrinar os filhos. Os filhos depois decidam quando forem mais velhos. Eu já vi professores, não a dizer, mas a escrever no Facebook isto. A dizer que religião e política só devia ser depois da maioridade. Porquê? Porque sabem que, entretanto, na escola, vão levando com todo o tipo de doutrina. Não com o rótulo de religião, mas vão levando com doutrina. O meu Simão, se não fosse nós a dizer não queremos, estava a ter yoga na escola. E é preciso depois nós andarmos aqui com uma certa ginástica, porque ele não pode estar lá. Não queremos que ele esteja lá àquela hora. Temos que andar aqui a arranjar maneiras de conciliar os nossos horários com o horário da escola. Qualquer dia é obrigatório. E podem dizer: o yoga não faz mal. Tem uma raiz que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Somos a ver as coisas que estão por trás do yoga, é completo contraste com a palavra de Deus. Portanto, este rapaz foi criado por duas mulheres, não por duas mães, mas por duas mulheres fiéis à palavra de Deus, que quiseram levá-lo a conhecer a salvação. Mas isto resultou num caráter mais delicado, num caráter, eventualmente, e espero que me compreendam, mais frágil. Porque se repararem em Timóteo, não era aquele tipo de pessoa que se impunha. Era uma pessoa assim mais, às vezes, deixar-se pisar, não fazer valer a sua opinião tanto quanto às vezes deveria. Reparem, há várias passagens que o apóstolo Paulo diz. Por exemplo, diz: não tem vergonhas. Fortifica-te. Deus não nos deu o espírito de temor. Ninguém te despreze. Provavelmente Timóteo, pela sua maneira de ser, e que provavelmente resultou do facto de ter duas mulheres na sua vida, e não um homem. É muito importante ter um homem na vida de uma criança. Uma figura masculina, forte, que não teve. Timóteo era alguém que facilmente se deixava pisar, se deixava não fazer valer a sua opinião, tanto quanto seria desejável. E provavelmente até guardava as coisas para ele, ficava, como às vezes nos acontece, nós até queríamos responder, mas nem respondemos, às vezes para não criar maiores problemas, nem respondemos a uma pessoa que nos diz algo desagradável. Guardamos para nós. E creio eu que quando a gente guarda as coisas para nós, isto até pode gerar problemas de estômago, que Timóteo tinha, não é? Bebe não só água, mas também um pouco de vinho por causa das tuas enfermidades. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era assim, era uma pessoa se calhar mais propensa às doenças até.
em completo contraste com outra pessoa. Eu vou mostrar-vos aqui um completo contraste com outra pessoa. Que eu já vos falei deste contraste assim muito ao de leve quando vos falei de Tíquico. Porque Tíquico, a dada altura, foi substituir Timóteo quando Paulo precisou de Timóteo e foi substituir Tito quando Paulo precisou de Tito. E eu falei-vos que Tíquico conseguiu substituir Timóteo, conseguiu substituir Tito, quando Tito e Timóteo eram duas pessoas completamente diferentes. Eu vou só relembrar-vos. Em 1 aos Coríntios 16, 10 e 11, eu vou ler rapidamente, para ver como Timóteo era assim uma pessoa mais de se deixar pisar, se calhar, até por amor à paz. Dizia assim, 1 aos Coríntios 16, 10. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreza. Ou seja, Timóteo, era preciso, não só Paulo dizer assim, ninguém te despreze. E era também preciso dizer aos Coríntios, ninguém o despreze. Ou seja, era fácil de desconsiderá-lo, devido à maneira de ser dele. Porque às vezes acontece isto, as pessoas não são de ser desagradáveis, não responder, e depois os outros vejam, olha, ele é mole, olha, dá para pisar. Ele é mole, deixa pisar. Não é? E Timóteo era assim. E não conseguia mudar. Paulo tinha a dizer assim, quase faz-te homem. Ser firme, ser mais... ser mais rijo. Assim. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Ele dizia assim, que esteja convosco, sem temor convosco. Os coríntios eram duros, não era fácil, não era pera doce lidar com os coríntios. E Timóteo, era preciso dizer até, ninguém o despreze. Porque era fácil, de facto, fazê-lo. E com crentes carnais como os coríntios, estava mesmo propenso a acontecer isto, não é? Noutra passagem, isto também corrobora um pouco aquela ideia de Timóteo era mais mole, entre aspas. Em 2 aos Coríntios 7, 13, a partir do versículo 13 até ao versículo 15, eu não vou ler tudo, mas Paulo também relembra que mandou Tito e diz, no versículo 15, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Ou seja, os coríntios eram pessoas que metiam medo a Timóteo e de quem e tinham medo de Tito. Ou seja, Tito era uma pessoa assim mais dura. Chegava e o pessoal punha-se logo em sentido. O Timóteo, não se passa nada. É quase como, às vezes, algumas turmas assim mais mal comportadas, chega um professor e os alunos continuam assim, a fazer balbúrdia e ignoram o professor. Mas chega outro professor, eles logo todos já sabem que não é que o professor lhes vai bater, mas impõe outro respeito. E Paulo percebia que havia esta falha, eventual, não direi falha, mas esta fragilidade na sua forma de ser que poderia prejudicar o seu ministério. Mas, apesar disso, Timóteo pode ser poderosamente usado por Deus. E já vamos ver como. E porquê. Paulo quando chega, então, está com Timóteo, viu e engraçou com ele. Olha, gostou dele e levou-o. Não foi isso. Porquê que Paulo o levou? Diz assim, um certo discípulo, já agora, um certo discípulo, por nome Timóteo, ou seja, ele era o crente, e provavelmente ele ter-se-á convertido anos antes, quando Paulo passou ali pela primeira vez. E não sei se se recordam, quando Paulo passou por aquela zona na primeira vez, Paulo foi apedrejado e esteve morto, aparentemente morto, durante algum tempo. Ou seja, foi uma experiência muito traumática para Paulo. E foi numa altura em que Paulo já tinha sido abandonado, como eu vos falei há pouco, já tinha sido abandonado por Marcos. Marcos já não estava com eles, quando aconteceu aquilo. E Timóteo converteu-se nessa altura. Penso eu, porquê? Porque Paulo diz, meu verdadeiro filho na fé. Ou seja, ele era o pai espiritual para Timóteo. Então, anos mais tarde, Paulo passa ali e vê Timóteo e
Porquê é que ele o levou? Não foi porque engraçou com ele nem nada, mas lemos que davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icónio. Ou seja, Derbe, Listra e Icónio eram todas cidades ali próximas e ele tinha boa reputação ali à volta. Ou seja, apesar das eventuais fragilidades da sua personalidade, ele dava bom testemunho ali à volta. E Paulo leva-o e circuncidou-o por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Mas eu creio que também algo que possa ter levado Paulo a circuncidá-lo pode não ter sido essa motivação, mas certamente serviu para isto. Paulo já tinha tido uma má experiência com Marcos, com João Marcos, que os tinha abandonado antes de surgirem as dificuldades. E Paulo é como se dissesse a Timóteo: Timóteo, eu vou pregar o Evangelho naquelas cidades numa das quais eu fui apedrejado. Queres ir comigo? E Timóteo, que era, acho que conhece a expressão, era um menino da mamã e da avó também. Era um menino ali, certamente, com muita pegada à mãe. Nós lemos também que das suas lágrimas, não é? Ou seja, era alguém com um grande afeto para com a sua mãe, com a sua avó, e que isso também foi muito importante. Atenção, não é só coisas más que vêm daí. Muitas coisas boas. Não entendam como ser mau o que estou a dizer de Timóteo. Estou a elogiá-lo fortemente, porque foi um grande homem de Deus, mas tinha esta dificuldade em se impor, que às vezes é preciso. Então, Paulo quer levá-lo, mas percebe que vai haver dificuldades. Ele não quer sofrer uma desilusão como sofreu com João Marcos. Portanto, prepara-o. Olha, isto não vai ser fácil. E começou logo por circuncidá-lo. E olha que ser circuncidado não é coisa fácil. A idade ideal para ser circuncidado era o 8º dia. Quando, mesmo do ponto de vista médico, percebe-se hoje que é a altura ideal para cicatrizar e tudo mais. Mas, na idade adulta, é terrível. E que o digam, não podem dizer porque morreram todos, os habitantes de Siquém. Nós lemos na altura em que Jacó estava a voltar para casa, a voltar para a sua terra, vindo de Padã para o sítio onde morava o seu pai. Passaram num sítio que era Siquém. A filha de Jacó foi violada pelo Siquém. Depois o Siquém apaixonou-se por ela, queria casar, queriam, no fundo, misturar os dois povos. O povo de Siquém e o povo de Jacó queriam que vamos casar uns com os outros e tal. E o Simeão e o Levi, com uma má intenção, disseram: mas vocês têm de circuncidar. E eles circuncidaram-se, os homens todos, e ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta das dores, eles entraram por lá dentro e mataram tudo. Ou seja, estavam de tal forma prostrados, sem reação, que 2 homens, talvez mais, mas poucas pessoas conseguiram entrar por ali e eles não conseguiram oferecer a resistência. Ou seja, era uma coisa dura. Ou seja, Timóteo já sabia o que é. Isto não vai ser fácil. Mas ele foi. Ele foi e foi poderosamente usado. Porque nós vemos-lo depois a servir como um filho ao pai. E felizmente, Timóteo teve este privilégio. Não teve um pai, do ponto de vista humano, provavelmente teria morrido, ou não teve um pai do ponto de vista espiritual, mas encontrou em Paulo alguém para quem ele podia olhar como uma figura masculina de referência. E nós podemos ser. Para alguns que não têm, infelizmente não têm este privilégio de ter um pai e uma mãe, os dois a remar para o mesmo lado. No mesmo sentido. Nós podemos ser uma referência masculina para alguém. Mas ele serviu como filho ao pai. E o facto de ele ter sido criado por 2 mulheres também teve os seus aspectos positivos. Reparem aqui. Eu também tenho observado isso ao longo dos anos. Os meus sogros para com o meu cunhado, e os dois amavam muito o meu cunhado, o Simão. Mas a mãe é diferente, não é?
A mãe é aquela que estava ali, quando ele estava com dores, ela ia para ali, deitava-se ao lado dele, dava-lhe festinhas. É algo que só... O pai também gosta, não é? O pai também ama o filho, mas a mãe é diferente. E reparem como isto depois também teve o seu impacto na vida de Timóteo. Filipenses 2:20. Paulo fala sobre Timóteo e diz assim: porque a ninguém tenha de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Timóteo era uma pessoa que se preocupava genuinamente. Que ia ter com as pessoas e tentava ajudá-los, tentava perceber o que se passava. E eu creio que isto é algo que resulta muito da influência destas mulheres. Não era uma pessoa distante que, por vezes acontece, alguém que é um excelente expositor da palavra de Deus, mas depois do ponto de vista de relacionamento, de estar ali próximo, de se preocupar com as pessoas, falha um pouco nesse aspecto. Mas Timóteo era, sinceramente, cuide do vosso estado. E é nesta passagem também diz aqui, no versículo 22, por saberes qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. E este homem também sofreu na pele o facto de andar com Paulo. Sofre as aflições como bom soldado, diz o apóstolo Paulo. E nós lemos, não nas epístolas de Paulo, mas numa epístola de Pedro, o que é que lemos? O Pedro fala de Timóteo. Não fala? O que é que ele diz sobre Timóteo? O Amadeu pode responder daqui a 10 segundos. O que é que Pedro diz sobre Timóteo? Agora não estou a encontrar. Pensava que era mesmo no final da epístola, mas pode dizer, Amadeu, sobre Timóteo. Foi solto, não é? Não foi Pedro que disse? Então. Foi Paulo na carta aos Hebreus. Isso. Ai. Na carta aos Hebreus. Olha, eu agora fiz confusão. Realmente tinhas razão. Não sabia responder. E os outros também. Onde é que está então? Sim, exatamente. Peço desculpa. Eu sabia que não era nas epístolas normalmente atribuídas a Paulo, Hebreus. Sim. Não. Pedro fala de Lucas, de Marcos. Fala de Marcos, sim. Fala de Marcos. Fiz confusão. Sabei que já está solto o irmão de Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Ou seja, Timóteo também passou as dificuldades. Isto é mesmo no fim da Epístola aos Hebreus. 13:23. Obrigado por me corrigires. Se não tivesse aqui uma Deus, já estava eu a pôr aqui o pé a mover. Mas isto também é importante, não é? Para verificar se o irmão que está a falar da palavra de Deus estas coisas são mesmo assim. Então também sofreu e bastante. Não sei ao certo como é que ele terá morrido. A tradição provavelmente diz alguma coisa sobre ele, não tive curiosidade de ir ver, mas pode até ter sido martirizado ou não. Mas uma coisa nós sabemos sobre ele é que podia não ser a pessoa mais robusta, assim, do ponto de vista físico, do ponto de vista de atitude, não era aquele que punha todos em sentido, mas quando foi preciso Paulo delegar em alguém esta mensagem da graça de Deus, a quem é que ele passou? Não passou nem a Pedro, não passou a Tito, não passou a Filémon, passou a Timóteo. E esta passagem é muito, muito importante. Mesmo muito importante. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Ou seja, Paulo passou esta mensagem a Timóteo. Para quê? Para que Timóteo passasse esta mensagem da graça de Deus a outros e que esses outros fossem capazes de passar a outros. Vemos aqui várias gerações. Vemos Paulo, que passa a Timóteo, que para Timóteo passar a outros que fossem capazes de ensinar a outros. Vemos aqui 4 gerações. Paulo, Timóteo, irmãos idóneos que ensinem aos outros. Porque não basta nós conhecermos,
a verdade do mistério. Esta verdade que nos ajuda a compreender as Escrituras de uma forma plena. Não basta sabermos, devemos ensinar a outros. Mas não é só ensinar. Eu ensino na igreja. Na igreja eu ensino aos meus irmãos. Não basta isso. Devemos ensinar, mas de forma a que eles sejam também capazes de ensinar a outros. Porque nós nunca vamos entender uma coisa verdadeiramente se não formos capazes de ensinar a outros. E este é o segredo para que esta mensagem chegue às gerações seguintes. Infelizmente, alguns falharam ali pelo meio. Timóteo certamente ensinou a outros, mas, passado algum tempo, nós vemos que a verdade da palavra de Deus, naquela região, pelo menos, quase desapareceu. Ou desapareceu mesmo. Não vemos ali testemunho de Deus naquelas zonas da Turquia e da Grécia. Praticamente desapareceu. Chegaram a outros sítios, pela graça de Deus, e outros irmãos têm-se preocupado em conhecer a verdade da palavra de Deus e de passá-la às gerações seguintes. E essa é a nossa missão. Encontrarmos irmãos idóneos que sejam capazes de ensinar outros. E com isto, falei um pouco, mais do que eu queria ter falado, mas falei sobre este jovem de 40 anos, que aprecio bastante, a expressão jovem de 40 anos, que mesmo com as dificuldades inerentes ao facto de não ter um pai, do ponto de vista espiritual, presente, ter sido criado por duas mulheres, o que acarreta eventuais dificuldades na sua formação, o que é que foi aqui decisivo? O que é que colmatou eventuais falhas de ele ter sido criado por duas mulheres? Foi o conhecimento da palavra de Deus. E é isto o melhor que nós podemos dar, porque a formação que nós vamos dar aos nossos descendentes, filhos ou netos, vai ter imperfeições, de certeza. Mas o que não tem imperfeições é a palavra de Deus. E isso é o maior tesouro. É a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. É o conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que aqui alguns não têm filhos, mas têm netos, alguns, não é? E, portanto, também a Lloyd já não tinha filhos para criar, não é? Mas tinha netos e criou, apostou tudo. Se calhar deixou-se enganar, ludibriar pelo pai de Timóteo, que parecia ser uma coisa, afinal não era, mas quando chegou a hora da verdade, não. Este rapaz é para nós conduzi-lo, vamos conduzi-lo a Deus. Vamos dar tudo por tudo. Vamos dar o nosso melhor para que superamos esta falta que ele tem de não ter o seu pai. E, pela graça de Deus, encontrou um pai espiritual em Paulo e pôde servi-lo de uma forma admirável. O Senhor nos abençoe e continuação de bom domingo.